iniciozinho aqui, onde a gente não faz muita coisa. Tá, agora já tá gravando. Vocês querem fazer um IMCA todo mundo junto, só pra colocar aleatoriamente no início, antes de puxar a vinheta? Vai, vamos lá, vamos. Como é mesmo? I am C. Ei. Peraí, calma, dá todo sim. Fala galerinha, todo mundo bem? Aqui quem fala é a Tatá Gotardo e eu tô aqui hoje com a Mari e a Ju Castro pra gente conversar um pouquinho sobre a história do futsal e tudo que aconteceu, né, pro esporte surgir. Então vamos começar se apresentando, meninas? Oi galera, eu sou a Mari. Fala galerinha, aqui quem fala é Ju Castro. Já vou chegar pedindo pra vocês se inscreverem no canal, deixarem um like no vídeo e ativar o sininho. Que bom, né, gente? Eu acho que pra gente começar bem, vamos começar o quê? Na polêmica, né? E esse assunto já começa polêmico quando a gente vai falar da origem do futsal. A pergunta que a gente faz é, o futsal, ele é um esporte brasileiro? E bom, tem duas versões. Tem uma versão de que sim, ele surgiu aqui no Brasil, e existe uma outra versão de que ele é uruguaio. Aqui nesse vídeo, é óbvio, a gente vai seguir com a versão que a gente mais gosta de acreditar, de que ele é brasileiro, porque sinceramente, ultimamente não tá muito fácil de se orgulhar do Brasil, e aí tá um motivo muito bom pra gente gostar do nosso país, né? Vamos falar um pouquinho agora, então, das duas versões da origem do futsal. A gente tem uma versão brasileira e uma versão uruguaia. Vamos começar falando pela brasileira, né? Porque a gente tá aqui no Brasil, vamos puxar pro nosso lado um cadinho. Então, assim, a versão brasileira é de que o futsal teria surgido na década de 1940 por jovens frequentadores da Associação Cristã de Moços, inclusive a Associação Cristã de Moços é a versão brasileira da famosa YMCA. Produção, coloca aqui a musiquinha que a galera vai lembrar. Mas voltando, esses jovens eles estavam com dificuldades em achar campos para poder jogar futebol, assim como o número de pessoas, né? Porque vamos combinar, gente, 22 pessoas para bater uma pelada é muita gente. E era mais fácil encontrar, na época, quadras de basquete vazias, então o que eles pensaram? Vamos adaptar o esporte do campo e trazer para as quadras para a gente conseguir jogar. E basicamente foi isso que eles fizeram, não tinha muitas regras inicialmente, eles combinavam as coisas e iam jogar. E a versão uruguaia vai nesse mesmo sentido, assim, segundo ela. O futsal teria surgido um pouquinho antes, lá na década de 30, também por jovens da Associação Cristã de Moços, só que do Uruguai, e também pelos mesmos motivos, pela dificuldade em encontrar campos. E rolou essa adaptação do esporte do campo para as quadras, assim, e no início, inclusive, era comum você encontrar times com 5 jogadores, com 6 e até com 7. Não tinha muita regra, as coisas eram combinadas ali na hora. Inclusive, as primeiras regras datam de terem surgido em 1934, criadas por um professor da Associação Cristã de Moços, o Juan Carlos Seriani, que inclusive é considerado por muitos o pai do futebol de salão, né? E foi ele quem deu o nome também. Ele chamava de indoor football, que quando a gente traduz, né, pode ser futebol em local fechado ou futebol de salão. Então, continuando a falar um pouquinho da adaptação do esporte para as quadras, como o Ju já falou, uma coisa muito importante foi a quantidade de jogadores. Em vez de 11, que era usada no campo, passou para 5 jogadores. Além disso, foi alterada a bola. A bola de futsal é muito conhecida por ser bem mais pesada do que a bola de campo. Então, ela ficou mais pesada e um pouquinho menor, já que o gol também é relativamente bem menor e fica melhor para o esporte ficar um pouco mais ágil. E bom, né, a gente já falou de futebol de salão, a gente já falou de futsal, e eu acho que já deu para perceber aqui, né, apesar de serem tratados como sinônimos, são modalidades diferentes, são esportes diferentes, eles não significam a mesma coisa. A coisa toda começa lá na década de 30, de 40, com o futebol de salão, mas o futsal por si só vai surgir no final da década de 80. O futebol de salão, então, antecede a modalidade, ele também era conhecido como futebol de salão Fifusa, futsal Fifusa, ou ainda o futsal à moda antiga, mas isso são denominações mais recentes para a modalidade, né? Quando surgiu, o futebol de salão foi regulamentado, estava sob direção da Fifusa, a entidade não existe mais e hoje ele está sob direção da Associação Mundial de Futsal, a AMF, e enquanto isso, o futsal ele está sob direção da FIFA. Bom, então vamos entender um pouquinho desse contexto, dessa treta FIFA-Fifusa, mas antes vamos falar um pouquinho da Fifusa.
A Fifusa, ela foi fundada em 25 de julho de 1971. E ela contava com representantes de Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Peru e Portugal. Em 1980, a Fifusa organizou o primeiro Pan-Americano de futebol de salão. E em 1982, o primeiro mundial, né? O primeiro campeonato mundial da modalidade, que ocorreu inclusive aqui no Brasil, e a nossa seleção foi campeã. E essa competição foi muito importante, porque foi esse campeonato mundial que começou a despertar o interesse da FIFA para o futebol de salão, assim, porque o campeonato deu tão certo, fez tanto sucesso, que a FIFA resolveu começar o barraco, né? Porque aí ela queria assumir o futebol de salão, a Fifusa não queria deixar. E aí o que a FIFA fez? Ela começou a ameaçar mudar as regras do futebol 5, que era o futebol de salão da FIFA, começou a criar dificuldades para a Fifusa, e na época ela afirmava que ela ia patrocinar e organizar um mundial da categoria. Bom, foi isso o início da treta. E bom, né, o barraco já estava iniciado, a gente já estava começando a ter esses atritos entre a Fifusa e a FIFA, a galera já estava se estranhando, querendo brigar sobre de quem que ia ser o esporte. E mesmo com esses climas, assim, aconteceram ainda mais 2 mundiais. Acontece o Mundial lá na Espanha, em que a gente é campeão, e aí, em 88, acontece o 3º Mundial lá na Austrália, e o Brasil não ganha. Quem acaba levando esse Mundial é o Paraguai. Importante lembrar que isso aconteceu em setembro de 88. Então, o presidente da CBFS vai receber o presidente da FIFA aqui no Brasil e o seu secretário também, só para eles darem umas conversas, aquela conversa sem compromisso, né? Só um flertezinho ali. E aí eles discutem a possibilidade da FIFA passar a comandar internacionalmente o esporte e mudar um pouco algumas regras, né? De acordo com a FIFA, essas mudanças aconteceriam tanto para tornar o futebol de salão, que no caso ia ser o futsal, mais parecido com o futebol de campo, que já tinha muito público, quanto para tornar o esporte mais dinâmico e mais convidativo, né? Mais um espetáculo, realmente. E, bom, aí no ano seguinte, né, 89, acontece a primeira Copa do Mundo de futsal da FIFA e o Brasil ganha. Tem uma diferença de meses entre esse Mundial que a gente perde e esse segundo Mundial, seria no caso a Copa do Mundo, que naquela época ainda acontecia anualmente, e o Brasil ganha. Isso já gerou muita polêmica, tem muitos questionamentos aí sobre como foi esse avanço todo da federação em tão pouco tempo. Mas enfim, né, durante todo o ano de 89, então, o Brasil acaba sendo muito presente nas reuniões da FIFA e na discussão sobre a possibilidade de uma fusão entre a Fifusa e a FIFA, o que acaba não acontecendo. Em 1990, a gente se desliga oficialmente da Fifusa por meio de uma carta oficial e a gente passa a jogar o jogo, a modalidade proposta pela FIFA, com as alterações propostas pela FIFA das regras, que a gente vai discutir um pouquinho melhor aqui no vídeo mais pra frente. E aí, quando a gente começa a difundir essa modalidade, né, o futsal, e a sonhar, o sonho que a gente ainda sonha, e começou tanto tempo, né, tanto lá atrás, que é o futsal como uma modalidade olímpica. Tá, mas você deve estar se perguntando quais são essas diferenças nas regras entre o futsal e o futebol de salão. Bom, vamos falar algumas diferenças e explicar tudinho para vocês. Começando pelo tamanho da quadra. No futsal, as quadras oficiais devem ter entre 25 e 42 metros de comprimento e 16 a 25 metros de largura. Já no futebol de salão, as quadras oficiais devem ter entre 28 e 40 metros de comprimento e 16 e 20 metros de largura. Ou seja, existem quadras que conseguem estar nas dimensões oficiais para as duas modalidades, mas muitas só estarão corretas em uma das duas modalidades. Além disso, a FIFA aumentou o tamanho da área da nossa goleira. Então vamos falar um pouquinho da diferença em relação às substituições e os cartões, né? Tanto no futebol de salão quanto no futsal, as substituições elas são rotativas. Você pode fazer quantas substituições você quiser e no decorrer do jogo todo. Só que a diferença está que no futsal você não precisa parar o jogo. As substituições são feitas com o jogo em andamento, basta que elas sejam feitas nas zonas de substituição. Já no futebol de salão, isso não acontece. Necessariamente, para você substituir um jogador ou uma jogadora, é preciso que o jogo esteja parado. Agora, em relação aos cartões, a gente tem que as duas modalidades têm o cartão amarelo e o cartão vermelho. O cartão amarelo é igual, né, o cartão de advertência. Agora, em relação à regra do cartão vermelho, tem uma pequena diferença, que é o seguinte. No futsal, quando o jogador ou uma jogadora toma um cartão vermelho, a equipe tem que ficar com um jogador a menos por 2 minutos ou até que sofra um gol.
Já no futebol de salão, isso não ocorre. O jogador é expulso, ele sai, mas imediatamente a equipe pode colocar um outro jogador ou uma outra jogadora em quadro. E nas duas modalidades, acarreta a suspensão do próximo jogo, né? Agora, no futebol de salão tem um cartão a mais, que é o cartão azul. O que o cartão azul faz, assim? Como a gente falou, o cartão vermelho, ele expulsa e você, no próximo jogo, automaticamente precisa cumprir uma suspensão. Quando você leva o cartão azul, essa suspensão não é necessária. Também é um cartão de expulsão, o jogador também é expulso, só que ele não fica obrigado, ou ela, né, não fica obrigada a cumprir suspensão do próximo jogo. Então, falando em relação ao lateral e escanteio, no futsal as duas cobranças são realizadas com os pés, enquanto no futebol de salão, tanto a lateral quanto o escanteio podem ser cobradas com as mãos ou com os pés. Em relação ao tiro de meta, nas duas modalidades o tiro de meta é cobrado com as mãos. No entanto, no futebol de salão, há uma obrigatoriedade que a bola encoste no campo de defesa antes de chegar no campo de ataque. Foi tentado mudar um pouco dessa regra no futsal, principalmente em 2019, 2020, mas ainda não conseguiram mudar. Então, o goleiro consegue lançar a bola para o campo de ataque sem que precise quicar primeiro ou tocar no campo de defesa. Em relação à goleira e à área, enquanto no futsal a goleira pode sair da área e ter até a possibilidade de utilizar o goleiro linha, usar os pés, uma ferramenta que permite a vantagem numérica, no futebol de salão isso não pode acontecer. Ela não pode sair da área. No futebol de salão também, o goleiro não pode cobrar pênaltis, que no futsal acontece muitas vezes, né? Temos muitos goleiros e goleiras muito boas que tem a batida de pênalti, que é diferencial. Outra diferença envolvendo a área é que no futsal pode-se finalizar de qualquer lugar, e no futebol de salão pode-se finalizar apenas fora da área do goleiro. É muito similar ao handball, que normalmente os jogadores saltam para não pisar na área do goleiro. Então, assim, isso é muito importante, porque no futsal, como um jogo muito rápido, se você está em superioridade numérica, 1, 2 ali pertinho da área, é muito mais fácil de ter a chance do gol, diferente do futebol de campo. Mas, bom, falando agora então sobre o pênalti, né? A defesa do pênalti também tem diferença dos goleiros entre o futebol de salão e o futsal. No futebol de salão, o goleiro tem que ficar estático, parado no centro do gol e não pode se mover. Enquanto isso, no futsal, ele não pode se adiantar, mas ele pode se deslocar lateralmente em cima da linha do gol. E a bola, né? A gente já comentou, o esporte ele é conhecido por ter a bola mais pesada, em comparação ao futebol de campo. Mas tem uma diferença aí também entre o futsal e o futebol de salão. A bola do futsal é um pouquinho mais leve. Bom, então eu vou falar um pouco sobre as posições dentro da quadra. Antigamente, as posições eram muito bem definidas. Você tinha fixa, as duas alas e a pivô. Então elas ficavam muito mais paradas. Cada uma apenas desenvolvia a sua própria posição. E hoje em dia, por se tornar um jogo mais dinâmico, mais movimentado, muito veloz, essas ideias de ter uma posição fixa ficam um pouco para trás. Hoje as atletas se movimentam muito dentro da quadra e trocam várias vezes de posição. Então, assim, a fixa pode começar de fixa e mudar para ala, depois mudar para pivô. Acaba que no momento do jogo e nas trocas, as posições variam bastante. Toda essa movimentação dentro da quadra depende muito do estilo do jogo, dos times e também das suas atletas. De modo geral, cada atleta tem sua característica específica para a posição que pode ser predominante, mas o que importa hoje é a maleabilidade, aumentando a capacidade e a resposta do time. Isso torna a marcação por parte do adversário um pouco mais difícil, visto que é comum que as atletas invertam a posição rapidamente durante o jogo. Ou seja, às vezes eu estou jogando de fixo, ou outra atleta, e ela cai na ala e a outra adversária não sabe, ela não vai conseguir fazer essa girada aqui porque ela é fixo. Hoje em dia não tem mais isso. Quando a gente está sempre assistindo futsal, percebe que elas trocam muito rápido e que às vezes elas fazem outras funções tão bem que você nem sabe qual é a posição original dela. Ela pode fazer muito bem a pivô e a troca com a ala, pode fazer muito bem a fixo com a ala. Então, assim, isso ficou bem dinâmico e deixa o futsal muito bonito, um espetáculo ainda melhor. Bom, discutindo um pouquinho melhor agora, né, cada função em específico, começando pelas goleiras, quando a gente mudou do futebol de salão para o futsal, a gente já teve muito mais jogada com os pés, né, uma maior possibilidade de participação no jogo, mas ainda assim, dentro do próprio futsal e da história do futsal, isso vem mudando no sentido de que as goleiras hoje têm um comportamento muito mais ofensivo, acabam saindo muito mais da área, isso é óbvio, vai depender de cada time, a gente tem goleiras que têm um desempenho incrível sendo goleiras linhas, a Giga, por exemplo, que esteve entre as melhores do mundo de 2020, ela é excepcional como goleira linha, e você vê que, apesar de goleira, ela tem um jogo muito bom com os pés, não é mais essa questão de não precisar saber jogar tão bem assim. E, além disso, dependendo de cada time, é claro, de cada equipe, muitas vezes é a goleira que vai até chamar essas inversões,
Isso acaba alternando entre ser uma função da goleira e até uma função da fixa, mas muitas vezes é ela que vai chamar essas mudanças, quem vai inverter com quem, ou qual que vai ser a lógica dessa jogada. Então, ela também tem que ter essa noção. Bom, e agora que a gente já falou um pouquinho sobre as goleiras, vamos falar sobre uma outra posição que também tem uma visão privilegiada do jogo, as fixas. Geralmente, quem joga nessa posição tem como principal característica a marcação. E dentro do jogo, é muito comum que elas sejam responsáveis por orientar as outras jogadoras, justamente porque elas jogam atrás e têm uma visão mais ampla da quadra inteira e de tudo que está acontecendo. Quando está atacando, também é muito comum que as fixas sejam as responsáveis por chamar as jogadas, né? Por cantar as jogadas e também por distribuir o jogo. Na defesa, como eu disse, a principal característica delas é a marcação. Então, além dessa questão da contenção, uma outra função que é das fixas também acaba sendo essa orientação do sistema defensivo. E dentro do futsal, a comunicação, gente, é uma coisa muito importante. Uma outra coisa que acaba acontecendo também quando a gente vai ver os jogos é as fixas trocando de posição com as alas e com o pivô numa tentativa de bagunçar a defesa adversária e quebrar essa linha de defesa. Então, falando um pouco agora das alas. Ficar uma em cada lateral da quadra. Para depender da estratégia de quem está treinando, elas podem jogar com a perna dominante para a lateral da quadra, que geralmente são jogadoras rápidas, dribladoras, que abrem possibilidade de ataque e fazem uma transição entre o ataque e a defesa. Uma outra opção é serem utilizadas com a perna boa para o centro da quadra, o que geralmente é utilizado por jogadoras com um bom poder de finalização. Essa posição de ala exige uma boa rapidez e mobilidade das atletas. Basicamente, são as alas que fazem o jogo pegar fogo, e é comum que elas troquem bastante de posição com a fixa. A ala é uma posição que exige bastante mobilidade e rapidez das atletas. São as alas, basicamente, que fazem o jogo pegar fogo, e é comum que elas troquem bastante entre o pivô e a fixa. Então, assim, as alas são, no momento do jogo, que fazem as maiores transições dentro da quadra. Então, vamos falar agora, né, da última posição, a pivô. A pivô, ela sendo a pivô de referência, ela vai ser a jogadora que está entre o meio da quadra e o goleiro adversário, né, o gol adversário. Uma das principais características que um pivô vai ter vai ser o giro rápido com a batida para o gol, fazer a parede, ou então, né, dar aquela pisada na bola que normalmente é para permitir que a ala venha e finalize. E uma outra função muito importante, né, que o pivô pode acabar tendo é abrir o jogo, abrir o espaço para as alas jogarem. A gente costuma escutar, às vezes, essa questão do pivô como alguém que chama a marcação, e é exatamente nesse sentido. Pode acabar chamando a marcação para dar espaço para o resto do time trabalhar e conseguir construir essa jogada. E bom, né, a gente está aqui discutindo o futebol de salão, que depois se torna o futsal, e nesse tempo todo, vocês devem ter percebido, a gente falou apenas de campeonatos masculinos e da participação dos homens nisso tudo, né? Então, vocês podem estar se perguntando aonde estavam as mulheres. Na verdade, o primeiro campeonato oficial feminino surge só em 92, que é a Taça Brasil, que acontece até hoje, quando já se dava, né, já era o que acontecia, era o futsal. Durante toda a história que era só o futebol de salão, as mulheres ainda estavam num período em que elas eram proibidas de jogar o futebol de campo, o futebol de salão, o futsal por um tempo. Então, com essa proibição, não haviam jogos oficiais, né? Qualquer coisa que acontecia tinha que acontecer no extra-oficial, e é por isso que realmente as mulheres não têm um protagonismo no surgimento da categoria, até porque elas eram proibidas, né, por lei, de jogar. Então, o primeiro campeonato ele surge em 92, né, eu já comentei, a Taça Brasil, que acontece até hoje. A primeira convocação da seleção feminina acontece só em 2001, e a base vai surgir só em 2003. Vale ressaltar, o Brasil, no futsal feminino, é muito importante no cenário mundial. Isso acontece no masculino e acontece no feminino também. Inclusive, a nossa seleção nunca perdeu nenhum jogo oficial. E realmente, né, essa latência, esse período de latência que acontece, são por uma questão histórica de proibição mesmo. Então é isso, galera. A gente agradece muito a atenção de vocês até aqui. Foi muito bom, né, estar com vocês esse tempo todo. Se vocês gostaram, vocês querem comentar alguma coisa, querem tirar alguma dúvida, coloquem nos comentários aí embaixo. E lembra de deixar aquele like, de se inscrever no canal, de compartilhar o nosso vídeo pra gente conseguir chegar em mais pessoas. E é isso. Então é isso, gente. Obrigada por assistir até o final. Até a próxima. Então é isso, galerinha. Chegamos ao final do primeiro episódio solo do Juninho. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Espero que vocês tenham gostado. E vem aí muito mais coisa legal. Então, fiquem ligados com a gente, beleza? Até a próxima.